paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Eu quero deixar para vocês uma breve reflexão que o Senhor falou conosco essa semana, ministrando numa igreja. Porque eu não prego só na minha igreja. Eu prego em igrejas que são fora do ministério onde eu estou. Porque eu sempre entendi assim, meus irmãos. Sempre entendi assim, minhas irmãs. Que quando o convite vem, não é Satanás que está te convidando para pregar. É o Espírito Santo que está fazendo esse convite para que você vá ali renovar, restaurar e alertar vidas. E assim foi e aconteceu. Recebemos o convite do homem de Deus para pregar na igreja e nós fomos lá pregar. Por mais que tentem, irmão, te apagar, por mais que tentem te silenciar, não deixando você falar, não deixando você dar uma saudação, não deixando você pregar, ou até tentando te ocultar, não se preocupe. Aquilo que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Se você verdadeiramente está temendo a Deus e obedecendo a sua santa palavra, fique tranquilo. Se te faltarem oportunidade na igreja, tem as outras igrejas que vão te convidar para pregar, para cantar, para testemunhar. Não fique preso como aquela pessoa que está preso no pecado. Porque quando você vem para a igreja, é para ser livre, não para ser prisioneiro. Você entendeu? E se você recebeu o convite para pregar, vá pregar. Ah, irmão, mas me proibiu que eu não posso sair para pregar. Só se foi o Satanás. Só se foi o diabo que está te proibindo. Glórias a Deus. Eu estou na igreja, meus irmãos, há mais de 20 anos. Glórias a Deus. Os que esteve na minha responsabilidade, eu nunca proibi de pregar fora. Pelo contrário, os animei e os incentivei. E falei assim, vá e faça o melhor. E represente bem a Jesus e a nossa igreja. Principalmente a Jesus. Seja um representante e embaixador do reino de Deus. Mas o que nós estamos vendo hoje? A pessoa se converte, tem os dons, tem os talentos. Glórias a Deus. Em vez de muitos lugares se alegrar, começam a querer perseguir, começam a querer colocar no banco, sem uma lógica, uma expectativa de que explicar o motivo. Por causa de que a pessoa está no banco? A pessoa pecou, a pessoa errou. Aí fica animado para convidar um monte de gente de fora. Os convidados. E o vaso de profundidade no banco, acuado, silenciado, esquecido. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Por isso que eu falo, eu não seguro dons, talentos e vocação de ninguém. Primeiro que eu não sou Deus. Segundo, se você tem dom e vocação, te convidaram para pregar, para testemunhar, vai, meu amigo, pelo amor de Deus, não fique preso. Não fique preso. É que nem aconteceu uma situação, eu fiquei só observando. E eu pensei que a regra seria aquela. Se eu estou indo para o shopping, então não se deve ter culto nesse dia. Se eu estou indo para o parque, se você quer fazer o seu lazer, amém. Agora não deixe as portas da igreja fechadas. Em alguns lugares está assim.
Alguns lugares já não é mais igreja, é reino, é trono. Você entendeu? Por isso que nós estamos vendo numa velocidade muito grande a obra das trevas avançando, meus irmãos. Por causa dessas coisas. E detalhe, eu sou assim, irmão, eu penso assim. Eu gosto de pregar, gosto de testemunhar, gosto de cantar e tocar louvores. Pela misericórdia de Deus, Deus me ungiu e me consagrou, bem dizer, com quase todos os dons. Ou se não me falha a memória que eu não calculei direito os dons e a vocação, parece que é quase todos ou todos os dons. Pregar, cantar, tocar, testemunhar, interpretar, ensinar, meu Deus do céu, buscar, evangelizar, fora os dons de maravilha. Glórias a Deus. Por isso que eu não me deixo me inibir e nem me silenciar. E você deve fazer a mesma coisa. Não te dão oportunidade na igreja? Vá para a rua. Faça que nem eu. Vá para a rua. Vá para os trens de estação. Vá para as conduções. Na sua casa, que igual eu estou fazendo aqui agora, fazendo essa live. Anunciando. Tem gente que pensa assim, ele acha que ele é famoso nas redes sociais. Quem falou que eu acho que eu sou famoso? Quem falou que esse bendito que está me vendo e me ouvindo acha que é famoso ou famosa? Nós estamos fazendo a nossa parte, meu amigo. Se preocupe com a sua vida, deixe que Deus se preocupe com a nossa. Glórias a Deus. Durante o tempo que eu estou na igreja, irmão, eu sempre estimulei e incentivei pregadores e pregadoras. Eu não comecei agora. Eu estou na igreja desde 1996, então tenho estrada. Eu não comecei agora. Glórias a Deus. Porque se levanta um ou outro. Igual uma certa vez uma pessoa falou, você só está na rede social que você quer fama. Amigo, eu já tenho fama, não quero não. Só que infelizmente, para se livrar disso hoje fica difícil. Porque se hoje eu sair das redes sociais e cancelar todas as minhas redes sociais, pode entrar uma pessoa maldosa e pegar o meu perfil e pegar tudo que eu fiz aqui e começar a fazer coisas que não convêm. Por isso preste muita atenção quando eu estou ao vivo e quando eu não estou. E detalhe, meu linguajar é sempre o mesmo. Nas redes sociais e mídias sociais, o meu propósito é falar a verdade e anunciar o que está escrito. Se aparecer uma outra pessoa, entendeu? Falando o que não convém e distorcendo o que está na Bíblia, não sou eu não, é inteligência artificial. Estão me copiando. Porque eu jamais vou distorcer a Bíblia. E esse é o assunto que eu vou trazer aqui agora. Falar que eu falei aquilo que eu não falei, meu amigo, eu jamais vou trair meu Jesus. Jamais. Eu jamais vou trair a Deus. O que nós estamos tendo hoje, nos nossos dias atuais, é cheio de traidores e traidoras das coisas santas. Esses sim estão procurando fama quando querem fazer média com todo mundo. Desde o momento, meus amigos e minhas amigas, em que a pessoa não fala mais a verdade, em todo lugar, aqui nas redes sociais, na rua, no trabalho, em casa ou até mesmo na igreja, principalmente a igreja, irmão. Principalmente a igreja, irmão. A igreja é um local que é obrigado o pregador e a pregadora a falar a verdade. Não, como diz aquela história, aquela linguagem popular brasileira. Não precisa dar nome aos boi, não precisa dar nome às vacas. É só você pregar o evangelho e o Espírito Santo vai fazer a obra. Você entendeu? Mas que é isso, irmão? Dar nome aos boi. É só você ir lá para o livro de Amós. Mas que é isso, irmão? Não dá nome às vacas. É só você ir lá para o livro de Amós que está escrito assim. Amós, quando começou a pregar, ele falou, era cultivador de sicômoro e cuidador da boiada
e do boiado e da boiada, mas o Senhor me tirou de após o gado e me colocou aqui para pregar e profetizar contra aqueles que pecaram e não vivem mais uma vida com Deus. Ele não deu o nome de ninguém, só pregou a verdade. E quando ele pregou a verdade, incomodou a muita gente, meu Deus do céu. Pega a mensagem que eu tenho com o tema. Eu tenho várias mensagens, irmão, nas redes sociais e mídias sociais, e principalmente em todos os meus canais em que eu estou inscrito. Estou inscrito no YouTube, no Quai, no TikTok, glórias a Deus, no Like, no LinkedIn, e em todas as redes sociais. Você vai ver lá eu falando a verdade e as mesmas verdades. Você entendeu? Vamos meditar na palavra de Deus. Daqui a pouquinho estaremos ali na igreja para junto louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Glórias a Deus. Até se eu pudesse, irmão, não ter mais o cargo, o título de pastor, eu deixaria de lado. Mas um homem de Deus chegou para mim e falou assim: meu amigo, você não pode deixar mais o cargo. Eu falei: por quê? É muito pesado. E ele: só depois da morte. Porque uma vez consagrado, fica impossível desconsagrar. Se for cargo inventado, dá para tirar. Aquilo que a Bíblia nunca autorizou. Meu irmão, se der mais tarde, eu vou trazer uma mensagem nesse sentido. Mais tarde. Porque estamos vendo muitos ensinamentos errados. Muitas coisas doutrinárias que colocaram dentro da igreja, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus. Infelizmente, nós estamos vendo o fim de todas as coisas. Vamos, para não ficar só nas minhas palavras, glórias a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou falar só isso. Vamos meditar na palavra de Deus. Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Ainda que te arranque todas as oportunidades. Aqui é a rede social. Vai na rede social. Procure um canto dentro da tua casa. Ai, meu, a minha casa é feio. Não dá para me fazer isso não. Vai lá, compra cimento. Entendeu? Chapisca a parede. Faz um embolso. Joga uma tinta branca, igual eu coloquei a tinta branca. Ou então compra TNT, ora. Em breve eu vou dar alguns ensinamentos técnicos aqui acerca da TNT. Você pode comprar uma TNT com fundo da natureza, flores, ou até de biblioteca, colocar por trás e você, deixar Deus te usar. Vamos lá então, que agora nós vamos falar não de técnicas profissionais ou de engenharia. Nós vamos falar agora da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 e 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. E hoje nós estamos vivendo assim, irmão. E o mais engraçado e interessante é que um faz e todo mundo quer fazer. Um copia e todo mundo quer copiar. Eles não procuram analisar o que a Bíblia diz. Meus irmãos e minhas irmãs, a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que os que estão fora do mandamento já estão amaldiçoados. Por isso que você não pode aceitar qualquer coisa. Você não pode aceitar qualquer ensinamento. Faz assim, faz a Bíblia. O que a Bíblia diz? Não, se preocupe com a Bíblia, não. Porque é isso, estamos cuidado. Existem muitas pessoas infiltradas dentro da igreja ensinando coisas que a palavra de Deus nunca autorizou. O próprio Deus, Ele ordenou os seus servos, aos homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever dizendo: ainda se vir um anjo do céu
e vos ensinar outro evangelho além do que já está posto, seja anátema. O que é isso que você está aprendendo? O que é isso que te ensinaram ou você está ensinando? Se você não sabe ensinar direito, saia então disso, para que você não acabe continuando pecando e fazendo os outros pecar, para que você não acabe indo para o inferno e levando um monte contigo, assim como Satanás fez. A Bíblia diz que ele persuadiu, vai ver a Bíblia, uma terça parte dos anjos, e Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não vai. Nós estamos nos últimos dias da igreja de Cristo, acredite se quiser. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Existem pessoas, irmão, que estão com a consciência tão cauterizada que o pecado hoje para essas pessoas se tornou certo, correto. Mas o juízo está chegando. O julgamento de Deus está vindo aí. Ele vai julgar do menor ao maior. Ninguém vai escapar, irmão. Deus, eu não sabia. E Deus vai olhar, você era burro, você era analfabeto. E as escrituras, por que você não leu? Mas Senhor, como que eu ia ler? Tem gente que ainda tem uma cara de pau. Mas Senhor, eu confiei no homem. Eu falei, mesmo, então por isso que você vai para o inferno, porque você confiou demais e não analisou. O que o meu filho Jesus vos ensinou? Examinar as escrituras, porque cuidar externela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Você quer ver se Deus vai julgar ou não? Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, o que diz ali? Até as criancinhas se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. Você entendeu, meus amigos? Mas as criancinhas, Jesus falou que dá tais é o reino de Deus. As criancinhas puras, que não estão corrompidas com este mundo. Porque na cidade de Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24, diz que Deus cobrou a todos ali, porque todos já estavam contaminados. Só se salvou Noé e sua família. Por que Deus não salvou as crianças ali também? Porque já estavam contaminados com este mundo. Você entendeu? Você entendeu? No 1 Samuel, capítulo 5, Deus feriu a todos, do menor ao maior, com hemorroida, porque estavam contaminados também. Porque a Bíblia é bem clara quando diz assim: ensinai a criança no caminho que deve andar, que quando for velho jamais se desviará dele. Aí no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isso, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Ninguém vai escapar, meu irmão. Ninguém. Por isso, fale a verdade. Não viva na mentira. Não viva na picuinha. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, irmão. Por isso que eu só abro a boca para falar só a verdade. Irmão, teve pessoas que se ofendeu. Se ofendeu porque está em pecado, ora. Eu só falei o que está na Bíblia. Eu falei alguma coisa demais? Explica aí o que foi que eu falei e mais. Eu não aponto A, B, C, D. Eu só falo o que está escrito. Ou quando Deus direciona na direção de alguém para profetizar. Não vou vir mais aqui não. Eu me ofendi naquilo que falou. Lógico, a pessoa está em pecado, ora. Eu não citou o nome da pessoa. A pessoa se ofendeu porque falou o que está escrito na Bíblia, porque a pessoa está em pecado. Aos adultos, Deus ainda falou assim. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis.
tudo que o homem semear, vai colher. Aí em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem serás? Isso que eu falo, irmão. Daqui a pouquinho estaremos aí na igreja, glórias a Deus, para junto louvarmos e bendizer ao Senhor. Mas eu fico só observando as oportunidades de expressão. Quando é de Deus, eu aceito. Agora, quando não é de Deus, eu oro. Se é de Deus, meu amigo, e está na palavra de Deus, aceite. Procure se acertar com Deus. Agora, se não é de Deus, você não é obrigado a aceitar. Entendeu? Que nem uma vez uma certa irmã chegou para mim e falou assim: você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu falei: mas irmã, não está na Bíblia. Como é que eu vou fazer isso? Não, porque você criando esse caminho é melhor. Eu falei: não, caminhos que a Bíblia não me autoriza a entrar, eu não vou entrar. Porque a Bíblia diz que é caminho que parece ser direito e o final é o caminho da morte. O problema de o problema de vocês é esse. Sabe que nem todo mundo aceita o que está escrito. Eu falei: pô, é mesmo, nem todo mundo aceita, porque nem todo mundo vai se salvar. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É que nem uma irmã chegou, um parente meu chegou para mim e falou assim: o meu pastor liberou, meu pastor liberou, meu pastor liberou. E eu falei assim: e Jesus liberou? Aí não começa não. Se você está numa igreja que tudo é Bíblia, igreja rigorosa, eu não posso fazer nada. Mas meu pastor liberou. Tempos depois, essa pessoa se desviou. O que adiantou desobedecer o que está escrito na palavra de Deus? Porque o homem liberou. Eu prefiro ficar com as proibições de Deus, com aquilo que está escrito, do que ficar com a permissão de certos que já estão fora do reino de Deus há muito tempo. Aos anciões da igreja, aos velhos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. E perdendo a arca o sacerdote Eli, caiu da cadeira para trás da banda da porta aí que levou e quebrou-lhe o pescoço, porquanto morreu, pois era velho e pesado e tinha julgado a Israel 40 anos. Glórias a Deus. Tudo está escrito, eu estou trazendo palavra na Bíblia. Conforme na abertura, na leitura que eu falei, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu jamais, irmão, jamais vou se levantar contra uma pessoa que está na palavra de Deus. Eu não sou nenhum desequilibrado nem nada, não quero ir para o inferno. E a própria Bíblia diz que com maldição sois amaldiçoados. As mulheres, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos, porquanto os cães as devoraram. No livro de Lamentações de Jeremias, por causa da pecação que estava no meio do povo de Israel, até os sacerdotes estavam pecando, até a membresia estava pecando, as pessoas não estavam mais analisando a Bíblia, mas indo de acordo com o que a liderança estava ensinando. Aí, irmão, o pecado se alastrou. Aí, irmã, o pecado se alastrou e Deus permitiu uma nação estrangeira invadir a cidade santa. E quando a nação estrangeira invade, eles cercam o território da cidade santa. Nisso que eles cercam, não entra comida e nem sai. Quer dizer, o comércio parou. Quando o comércio para, as coisas começam a faltar. E nisso que começam a faltar, aqueles que têm uma reserva ainda vai resistindo. Aqueles que não têm, a fome vai começar a bater a porta. E a Bíblia fala que a fome, a doença e a morte começou a percorrer naquele lugar de uma tal maneira que quando não se tinha mais nada para comer, isso está na Bíblia, irmão. Vou encerrar por aqui, hein? Eu já tenho que ir para a igreja. Lamentações de Jeremias, capítulo 4,
Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Vou até abrir a Bíblia aqui para encerrar. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Entendeu? Por isso que você não pode aceitar qualquer coisa. Tome muito cuidado. Quando chegarem até você, não tem nada a ver. Cuidado com esses fanáticos aí, ó, que vem aqui para a igreja ensinar coisas que não convém, que vem aqui para a igreja, ou então está na rede social. Analise. Vê o que nós estávamos falando, se convém, se está na Bíblia ou não. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Vou começar pelo versículo 9, já vou encerrar, hein? Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome, porque esses esgotam como transpassado pela falta dos frutos do campo. Agora, esse que é o pior. Por isso vou chegar até perto. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, para de ficar ouvindo mentiroso e mentirosa. Para de ficar aceitando cargos que a Bíblia nunca autorizou. Se não tiver na Bíblia, você está andando amaldiçoado e não sabe. Ah, o que tem, irmão? Está todo mundo fazendo e você é todo mundo, por acaso? Porque a Bíblia fala que muitos são chamados. Ó, todo mundo, muitos são chamados. E poucos são os escolhidos. Poucos. A intenção de Deus é salvar todos. É o mundo inteiro, se for possível. Mas, infelizmente, nem todos vão se salvar. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Aqui que é o triste. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha de Israel. A fome estava percorrendo tão gravemente dentro da cidade santa que eles começaram a comer uns aos outros, canibalismo, se alimentando de corpos humanos, porque já não tinha mais alimento, comida, os frutos da terra para se alimentar por causa da pecação, da imoralidade, do incesto, da abominação, da zoofilia. Por isso que no Apocalipse diz: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, homicida e qualquer um que ame e comete a mentira. Se estão te ensinando aquilo que não está na Bíblia, você já está amaldiçoado, porque você está aceitando a mentira. Eu sempre preguei por todos os lugares por onde eu passei pregando. E sempre falei, tanto quem ensina essa palavra erradamente e quem ouve essa palavra erradamente e aceita, os dois irão para o inferno, o ensinador e o que aceitou a mentira. Aí quer ver mais? Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Foi por causa do pecado dos profetas e das maldades dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Aí o versículo 11 diz assim: deu o Senhor cumprimento ao seu furor e derramou a sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Por isso que eu não aceito, irmão. Vem para cima de mim com conversinha distorcendo a Bíblia. Eu não aceito. Eu não aceito. Pode me chamar do que quiser. Eu sou da época antiga. Eu não removi os ensinamentos antigos, como muitos estão removendo. Até acerca de vestimenta, já reparou? Ah, eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Glória. Já viu como é que está hoje? Muita gente acerca de vestimenta. Quando eu falo isso, eu estou falando do pessoal do altar. Não estou nem falando da membresia. Porque o altar é o local onde é o exemplo. Se o povo olha para o altar e não vê o exemplo, como é que o povo vai discernir entre certo e errado? Porque a Bíblia diz o quê? Que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Ah, irmão, mas roupa não tem nada a ver, roupa não salva. Ah, é, né? Roupa não salva. Mas
mostra o diferencial. Quando o profeta passava, uma pessoa perguntou, o profeta... Glórias a Deus, ainda estou ao vivo ainda, irmão. O diabo está usando alguém aqui para poder interferir, glórias a Deus. Que eu esqueci de bloquear a ligação, quando vocês querem bloquear, qualquer pessoa que ligar acaba paralisando a live, mas eu voltei. Aí conforme estava falando das roupas sacerdotais, aí você falou, não, mas roupa é uma referência. Se roupa não tivesse nada a ver, irmão, Deus ia autorizar o homem de Deus ficar de cueca lá no altar e a irmã ficar de calcinha e sutiã lá no altar. Não tem nada a ver roupa. Roupa não salva, mas é o referencial. Aí a Bíblia diz assim, que quando atravessamos dessa vida para outra, tem vestimenta branca e comprida. Só que a gente, existem pessoas que é tão vaidosa, ô Criador, essa roupa comprida aqui não está caindo bem em mim, não. Tem como você preparar uma roupa bem curtinha para mim aqui? Não, Criador. Aí o anjo vai olhar para toda a santidade que está no céu. Criador, a nossa grife aqui, como que se fala? Os nossos estilistas aqui foram ensinados por ti, Criador. Que é vestimenta branca e comprida. Agora está vindo esse pessoal aí, ó, chegando aqui agora. Que é vestimenta branca e curta, Criador. O que o Senhor diz aí? O que nós devemos fazer? Devemos agora modificar as vestimentas aqui no céu? Ou vamos dar uma nova direção para esse pessoal? Aí o Criador, dá uma nova direção para eles. Manda isso tudo para o inferno. Porque aqui no céu não é bagunça, não. Aqui é ordem, decência e santidade ao Senhor. Desce, porque o teu lugar não é no céu, não. O teu lugar é no inferno. Porque você perdeu a referência de santidade e esqueceu que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, tudo está na Bíblia. Até acerca de roupa. Vou ficar por aqui mesmo. Glórias a Deus. Em breve eu vou trazer uma mensagem aqui falando só sobre isso. Vou te mostrar desde o Gênesis até o Apocalipse. Quem foi o grife, o estilista, que deu a roupagem aos sacerdotes, entendeu? Foi o Criador. Mas inventaram tanto tipo de cargo dentro da igreja que em muitos lugares está virando bagunça. É os homens que se diz ser homem de Deus com a roupa tão apertada no corpo, tão aberta, que fica avolumando frente e verso. Eu falei isso essa semana agora, pregando na igreja. Glórias a Deus. Numa igreja que é fora do nosso campo, onde nós fomos convidados. Que eu não prego só na minha igreja, eu prego fora também. Porque eu sempre entendi que quem nos convida é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está nos convidando para pregar nas igrejas, é porque Deus está querendo falar com o povo que está lá, e Deus falou grandemente até nesses assuntos, acerca do mundanismo. Ele falou sobre muitas coisas. Não é doutrina, irmão. Ele está vindo para a nossa igreja para doutrinar aqui. Não estou doutrinando, eu só falo o que está escrito e a verdadeira doutrina que está na palavra de Deus. É uso e costume. Você está tão mudando que agora não se pode nem mais falar a verdade, que você... é uso e costume, não precisa disso aqui. Só falta vir pelado para a igreja. Mas o Senhor, o dono da obra, está vendo todas as coisas. E detalhe, a direção dessas palavras é direto para o ministério. É direto para aqueles que tem que ser a referência. Porque se o povo olhar para nós e não ver a referência, como é que eles vão se comportar vindo para a igreja? Nós somos a referência, irmão. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E outra vez, livro de Malaquias. Vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. O povo precisa ver essa referência. Glórias a Deus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Vamos para a casa do Senhor, se arrume, vá decentemente para a casa de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, mas está muito quente eu botar essa roupa toda.
Então você não tem condição de morar em Israel, de morar no deserto do Saara. Porque lá, ó, não vê ninguém andando pelado lá, mas cheio de roupa. Ah, mas é o sistema cultural de lá. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, chega. Estou usando todos os termos possíveis para você entender que é santidade ao Senhor. É 2 horas só de culto. Não custa nada você ser a referência. Agora, depois que você estiver em casa, fique até pelado. Mas na casa de Deus, vá com respeito. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. O povo é teu, não é meu? Só faça a minha parte, Senhor. Só faça a minha parte.